E aí, meus queridos? Aprenderam ali a primeira parte? Compreenderam as alterações imunológicas ali em cima do inflammation? Hoje nós vamos continuar falando, né, sobre a imunossenescência relacionado com os hormônios, que eu, na última videoaula, deixei essa pergunta para vocês. Qual a relação das alterações endócrinas com o sistema imune? Bora lá? O que acontece? Quando a gente envelhece, diminui os hormônios de crescimento, GH, diminui testosterona, progesterona, né? Os hormônios sexuais, então, ficam diminuídos. Diminui a aldosterona, que tem a regulação da pressão arterial, porque estimula os túbulos a reter sódio, por sua vez, a uma maior reabsorção de água, aumentando o volume sanguíneo. Então, diminui a aldosterona, então diminui os mecanismos de subir a pressão arterial, ok? Dois hormônios que interessam para nós aqui no sistema imune é o hormônio DEA, que é dehidroepiandrosterona, e o cortisol. Esses dois hormônios são antagônicos. Diminui o DEA e aumenta cortisol. Cortisol é aquele hormônio que a gente produz, tem pico de manhã e que faz a gente acordar, o hormônio da vigília. Esse hormônio é produzido ao longo do dia. Quando vai chegando à noite, os níveis de cortisol vão baixando e aí a gente consegue dormir. A gente fala que cortisol é o hormônio do estresse, né? Que faz mobilizar fontes energéticas como gordura, né? Glicogênio, para gerar energia para você poder trabalhar. Você precisa ter cortisol durante o dia, ok? Só que esse cortisol, quando aumenta, diminui a ideia. E essa ideia é muito importante para a estimulação do sistema imune. Por que eu vou e a avó da gente aposenta? Hein, Zezinho? Das 5 da manhã ele tá lá batendo panela. A avó tá batendo panela, varrendo a casa. E eles tudo acordado. Aí você pensa, meu Deus, aposentou. Podia dormir até mais tarde. E tá lá fazendo barulho. O idoso tem mais cortisol que nós. E o pico de cortisol dele é cedo mesmo, madrugada, aí 5 horas. Diferentemente de nós. Então ele acorda. Ele acorda e começa a mobilizar. Só que qual que é o problema? O cortisol diminui a imunidade da pessoa. O cortisol inibe linfócitos. O cortisol faz o timo regredir, involuir. Então, à medida que vai aumentando os níveis de cortisol, o sistema imune vai parando de trabalhar. Por isso que para recuperar a saúde a gente precisa dormir, para baixar o nível de cortisol. Então, o cortisol atrapalha o sistema imune. Só que a gente precisa dele para poder fazer o dia a dia, trabalhar o dia a dia. Então, uma das coisas que eles observaram nos idosos, que os idosos só têm 5% do DEA de um jovem. E aí foram ver a importância dessa ideia, então. Que é o dehidroepiandrosterona. Nome bonito, né? Como produz isso? Tanto o DEA quanto o cortisol são hormônios esteroides. O hormônio esteroide é que é produzido a partir do colesterol. Então, se os senhores olharem aqui, a partir do colesterol produz, né, progesterona, produz aldosterona, né? Então, a partir aqui da progesterona, produz cortisol. Isso acontece tanto homem quanto mulher. Do pregnenolona produz o DEA. Esse DEA que é importante para o sistema imune, ele origina a testosterona, e da testosterona produz os hormônios femininos, ok? E a testosterona, né, tem aqui o dehidrotestosterona, ok? Bem, essa ideia, então, no idoso diminui, você já sabia que está diminuído, ó. Então, diminui no idoso a testosterona, o estrógeno e aumenta essa outra via. Então, para cá, já que essa não acontece, aumenta cortisol. Tudo bem? Quando diminui o DEA, então, isso interfere nas citocinas. Olha aqui, essa diminuição de DEA e aumento de cortisol faz aumentar a interferon-gama e interleucina 6. E vocês sabem que interleucina 6 é pró-inflamatória. Agora, olha o que o cortisol faz. Inibe a proliferação de linfócitos. Então, os linfócitos que existem já maduros,
eles têm dificuldade de proliferar e responder um antígeno que entra. E estimula a evolução do timo, por isso que o timo vai regredindo. O timo nosso hoje pesa em torno de 10 gramas, quando a gente tiver com 80 anos aí, vai pesar 1 grama. Então, uma diminuição de produção de linfócitos T. Então, essa evolução típica acarreta, então, uma linfopenia, uma diminuição de células T virgens, NAVs, uma proliferação diminuída dos linfócitos T que já existem, e reduz a produção de interleucina 2, que é uma citocina que tem estimulação autócrina, que vai fazer aquele linfócito T que reconhecer o antígeno proliferar. E diminui a expressão de CD28 pelo linfócito T. Se diminui CD28, menor chance de reconhecer B7, não é isso? E aí não tem o coativador. Então, não tem ativação dos linfócitos T. Então, meninos, o sistema imune gosta de trabalhar para a gente quando o cortisol está diminuído, ou seja, quando a gente dorme. Então, vocês pensem aí na qualidade de sua vida, de seu sono. Durmam, né? Pelo menos 6 horas por noite. Você pode ver quando você está gripado, no outro dia você amanhece bem melhor da gripe. Não é assim? Então, o timo na puberdade, e à medida que a gente envelhece, o timo vai sendo substituído, né? Os timócitos vão morrendo, e vai sendo substituído por tecido adiposo. Então, aqui eu vou ter menos células T virgem e eu vou ter mais dificuldade de responder a novos antígenos. Então, o idoso tem menos células T naive e mais células de memória, mas mesmo as células de memória têm dificuldade de responder, ok? De proliferar. Então, imagina quando a gente tem estressado. O que acontece quando a gente tem estresse? Aumenta o cortisol. Isso faz com que a perda de neurônios no hipotálamo e no hipocampo. E estimula a suprarrenal a produzir cortisol. Diminui DEA. E isso aqui eu já falei para vocês, evolui o timo. Evoluindo o timo, a gente vai ter menos células T virgens, uma diminuição da proliferação de células T, e de forma geral eu vou ter então uma diminuição dos linfócitos T. Essa relação aumenta o cortisol, diminui DEA, aumenta as citocinas pró-inflamatórias, aumenta o número de células NK, porém elas não funcionam, e diminui a acessibilidade a corticoide. Então, você passa corticoide no idoso, com medicamento, que é anti-inflamatório, e ele não funciona. Ele criou uma resistência ao corticoide, porque o idoso já tem o excesso de cortisol, ok? É como se estivesse tomando corticoide continuamente. Se aumenta as citocinas pró-inflamatórias, aumenta o risco de terem doenças cardiovasculares, diabetes, artrite, infecções. Como tem maior risco de ter mutações, aumenta o risco de ter neoplasias, porque perde mecanismo de reparo, como a gente viu, e o indivíduo tem mais chance de morrer. Então, a gente fica de olho nessa suprarrenal, né? Afeta os hormônios, diminui os hormônios sexuais, diminui os hormônios tiroidianos e diminui o DEA e aumenta a cortisol. Aí os pesquisadores, será que então a solução é dar DEA para os pacientes? E aí fizeram o DEA, medicamento, que veio, né, quando foi desenvolvido, veio com isso aqui, o super hormônio do anti-envelhecimento. Os velhinhos gostaram de tomar. Por quê? Porque quando toma DEA, aumenta a testosterona, aumenta o estrogênio. Então é como se fosse um Viagra. Então gostaram. Aumentou a proliferação de linfócitos, diminuiu a produção de citocinas e aumentou a atividade das células NK. Então esse DEA conseguiu ser antagonista endógeno do cortisol. Mas como todo medicamento, tem lá suas contraindicações, principalmente pacientes cardíacos. Ok? E eu pergunto então, será que pessoas estressadas envelhecem mais rapidamente? E aí, Zezinho? É tão bom quando a gente fala bom dia para alguém e responde a gente desse jeito, não é, Zezinho? Tem gente que não pode nem falar bom dia, que já vê assim, bom dia para quê? Por quê? Mau humor em pessoa. Então, pessoa estressada, mal-humorada, ela tem níveis aumentados de cortisol. O que o cortisol faz?
Então, quando envelhecemos, há um aumento de cortisol, ok? Então, o que acontece quando a gente tem uma crise de estresse, um nervoso? Ativa o eixo hipotálamo e hipófise adrenal, ok? Essa ativação funciona dessa forma como está aqui na figura. O hipotálamo libera o CRH, que é o hormônio liberador da corticotrofina, que estimula a adena hipófise a liberar a CTH. A CTH estimula a suprarrenal a produzir o cortisol. Esse cortisol faz uma regulação, um feedback negativo, tanto no hipotálamo quanto na hipófise, impedindo a produção de CRH e CTH, diminuindo os níveis de cortisol. Então, um aumento e uma diminuição constante, ok? Quando isso aqui diminui, ausência, isso é produzido. Quando a gente envelhece, é um descontrole disso aqui. Como eu falei, o DEA interfere nisso aqui. Beleza? Tem que ter uma relação, um equilíbrio entre DEA e cortisol. Os níveis de cortisol abaixam muito ao anoitecer, por isso que a gente entra em sonolência. 9 horas da noite a gente começa a bocejar, por exemplo. Depois, quando é 6 da manhã, a gente tem um pico de cortisol que faz a gente abrir o olho. Claro que existem outros hormônios que interferem no sono, como a melatonina. O cortisol que interessa aqui para nós, porque o idoso está aumentado esse cortisol e esse cortisol atua no sistema imune. E ele é um imunossupressor, como eu falei. Então, esse cortisol, só para vocês terem ideia, ele inibe um fator de sinalização que é o fator nuclear kappa-B. Esse fator nuclear kappa-B, ele é ativado em várias vias. Uma das vias que ele é ativado é na via de sinalização do receptor do linfócito T, o TCR, que quando reconhece o antígeno vai induzir a expressão então de interleucina 2, e interleucina 2 estimula a proliferação daquele linfócito que reconheceu o antígeno. Então, se eu estou com cortisol aumentado, eu tenho a dificuldade de produzir esse fator nuclear kappa-B. Esse fator nuclear também é a via de sinalização do Toll-like, ele participa. Então, os APCs têm os receptores Toll-like que reconhecem os PAMPs, os DAMPs, que são os padrões antigênicos, lembra? Então, a sinalização fica diminuída também. Então, se o cortisol está isso aqui inibe, eu não tenho essa sinalização. Outra forma que o cortisol diminui a resposta imune é que ele inibe a via da MAP quinase, que é aquela via que vem a RAS, proteína RAS, que é sinalizadora, via MAP quinase, que vai lá no núcleo e vai ativar, gera um fator de transcrição que ativa vários genes relacionados com a fase S da mitose, com a proliferação celular. Então, essa via de sinalização, de proliferação, vai estar inibida. Ou seja, as células que proliferam mais são as células do sangue, linfócito. Então, não vão proliferar. Então, realmente, a gente precisa dormir para o cortisol baixar e para os linfócitos trabalharem. Quando os senhores tomam um corticoide, o que o corticoide faz? Inibe o fator nuclear kappa-B. O corticoide ele inibe fosfolipase A2, inibe a produção de mediadores da inflamação, prostaglandinas, leucotrienos. Lembram dessa aula de imuno? De mediadores químicos da inflamação? O corticoide faz isso. Ele é um anti-inflamatório, mas ele também é um imunossupressor, porque ele inibe esse fator nuclear kappa-B. Então, os linfócitos não estão proliferando. Então, o idoso tem dificuldade do linfócito proliferar, do linfócito reconhecer antígeno. Por isso que é difícil para o idoso responder uma vacina. Então, a vacina não funciona da mesma forma para o idoso e para os senhores. Vocês não têm esse excesso de cortisol, ok? Então, lembrar que o cortisol tem ação imunossupressora. Eu gosto muito desse quadro comparando o sistema imune, as alterações que acontecem durante o envelhecimento de uma pessoa que vive estressada, deve ser o Bolsonaro, né? Mas ele é idoso também. O uso de corticoide, ou seja, a pessoa tem uma doença autoimune e fica usando os betametazonas, dexametazonas, né? Os corticosteroides. O que vai acontecer? Olha o timo. Regride com envelhecer, com estresse e com uso de corticoide.
Células T diminui nas 3 situações. Célula NK aumenta, mas lembrando que ela não tem função biológica. Os neutrófilos não alteram de quantidade no envelhecimento, mas aumenta com o uso de corticoide e estresse, porque eles migram mais perifericamente. Proliferação de células T fica diminuída nas 3 situações. Sensibilidade ao corticoide, ao glicocorticoide pelos linfócitos, cria uma resistência, tá vendo? Cria uma resistência. TH1 está diminuído nos 3, então o uso de corticoide faz diminuir TH1. E aquilo vai, como não tem TH1, vai aumentando esse TH2. Vejam que a mesma resposta, praticamente, que você tem ao envelhecer, você tem quando você está estressado e quando usa corticoide. Então, imagina a pessoa envelhecer, estressado e usando corticoide. Lascou, né? Então, o corticoide é um anti-inflamatório que a gente usa se precisar mesmo, uma inflamação muito brava. Por quê? Porque ele inibe a resposta imune. E é horrível fazer uso contínuo de corticoide. Tranquilo? Além das alterações endócrinas, outros fatores explicam o envelhecimento. Essa inflamação devido ao sistema imune inato, inflamed, né? E também a obesidade e a microbiota, elas mostram que existe uma relação, um link entre inflamação e envelhecer. Pessoa inflamada, que é obesa também é mais inflamada, a pessoa inflamada, ela envelhece mais rapidamente. Uma pessoa, indivíduo obeso. Indivíduo obeso, gordura visceral, o tecido adiposo produz citocinas da inflamação, como TNF. Então, existe aqui no tecido adiposo visceral adipocinas, citocinas que estão relacionadas com a inflamação. Então, o gordinho inflama mais do que o magro. O gordinho, como produz mais TNF, TNF cria resistência à insulina e tem maior risco de diabetes. Lembraram que a gente falou hoje? Bem, então, esse aumento de citocinas pró-inflamatórias, que é comum no idoso obeso, está aumentado. E outra coisa que estão estudando e observando é a microbiota intestinal. A microbiota, ela produz neurotransmissores, né? A gente fala que o nosso segundo cérebro está lá no intestino, uma microbiota diferenciada. Então, eles querem explicar por que o idoso tem essa inflamação sistêmica, que acontece essas desordens metabólicas. Então, eu estou estudando a microbiota, né? O que vem da microbiota? Então, eu tenho lá, muitas bactérias têm lipopolissacarídeo. Esses lipopolissacarídeos podem ser fagocitados, endocitados por células do sistema imune que tem lá entre as células epiteliais intestinais, que é a célula M, processar aquilo, ou simplesmente ele vem, atravessa, tá vendo, entre as células? Ele consegue passar entre as células epiteliais e formar o quilomicron aqui e ele parar na corrente sanguínea, isso aqui. E esse lipopolissacarídeo vai fazer uma ativação intensa, né? Uma ativação intensa, onde vai produzir essas citocinas da inflamação. Vai ter, então, o aumento disso aqui devido aos antígenos bacterianos que estão lá na microbiota. E estão estudando cada dia mais sobre essa microbiota e esse impacto na inflamação. Como diminuir Treg no idoso, que eu já mencionei, tem uma população muito grande de Treg no intestino para tolerar alimentos e para controlar a microbiota. Como o idoso tem uma disfunção de Treg diminui, ele não consegue tolerar isso aqui. E muitos antígenos são processados, apresentados para o linfócito T e geram uma resposta inflamatória. É ativado por essas células aqui, M de Maria, que é como se fosse um macrófago, ok? Bem, nós falamos que a maioria dos idosos diminui o DEA, aumenta cortisol, e devido a esse desequilíbrio entre DEA e cortisol, ele tem esse excesso de citocinas, IL-6, TNF, um estado pró-inflamatório constante, o inflamed. E os centenários? O que acontece com eles?
que eles observaram? Que o idoso centenário tem 25% de ideia de um adulto. Por isso que vem aquele princípio de dar ideia para os idosos. Esses idosos centenários, eles não têm aquele aumento de PCR, de marcadores de inflamação como os demais idosos. Os marcadores inflamatórios estão suprimidos. Isso demonstra, então, que realmente a inflamação é deletéria para a longevidade, sendo que a inflamação seria, então, uma ponte que liga o envelhecimento fisiológico com o envelhecimento patológico. Ok? Então, no idoso existe o inflamed. Esse inflamed gera radicais livres, que gera dano na célula, dano no DNA. Se gera dano no DNA, gera senescência. Tranquilo? Então, o idoso centenário longevo, ele inflama menos do que os outros idosos. Além disso, os idosos centenários apresentam uma diminuição do número de linfócitos T no sangue, porém, eles conseguem proliferar ainda. Eles conseguem proliferar, eu tenho 10 ainda, então há uma ativação, meu cortisol está mais baixo. Eles não apresentam alto anticorpos e exibem uma excelente atividade das células NK. Aqui eu não tenho aquele excesso de cortisol para inibir a via do fator nuclear KB, que está lá nos toll-likes, que reconhece antígeno. Ok? Então, minha célula NK no idoso, a célula NK do idoso centenário, ela funciona bem. Então, a pergunta é, como diminuir o inflamed no idoso? Aí vem a pergunta, será que a prática de exercícios físicos diminui o inflamed? Vamos correr, gente? Bem, foram lá falar, todo mundo fala, não, tem que malhar para viver mais, para ter uma qualidade de vida. E aí, eles viram que quando faz atividade física, aumenta IL-6. Por que será que aumenta IL-6, citocina pró-inflamatória? Será que aumenta a inflamação, então? A IL-6, meninos, ela é produzida também pelas células musculares, pelo músculo. Então, quando faz exercício físico, a fibra muscular secreta essa miocina. IL-6, IL-10 e receptor TNF. Essa IL-10 é imunossupressora, diminui a inflamação. Esse receptor TNF bloqueia TNF, então ele é anti-inflamatório, é um receptor solúvel. Funciona mais ou menos igual o receptor antagônico da interleucina 1. E produz essa IL-6. Essa IL-6, ela não é inflamatória, ela é anti-inflamatória. Essa IL-6, tá vendo? Olha, ela é produzida no exercício, o receptor TNF, receptor de interleucina A e a interleucina 10, todos têm efeitos anti-inflamatórios e o músculo vai produzir isso aqui, aumentando a sensibilidade à insulina e estimulando a produção de fatores de crescimento, que vão fazer crescer, e o glucagon-like peptídeo, que vai ter ação semelhante ao glucagon, ok? Como assim, Luciana? O que a interleucina é, então? Ela promove inflamação ou ela é anti-inflamatória? Zezinho, a interleucina 6 tem as duas funções. Depende de quem ela está acompanhada. Se a interleucina 6 está sozinha, ela é anti-inflamatória. Mas se a interleucina 6 estiver acompanhada de TNF, aí ela muda de lado, ela vira folha, ela se torna pró-inflamatória. Então, quando o músculo trabalha, ele só produz a interleucina 6, ele não produz TNF. E aí aumenta a sensibilidade à insulina, diminui a diabetes, diminui a inflamação. Então, a atividade física faz preservar o idoso do processo inflamatório, diminui a inflamação, diminuindo o envelhecimento dele. Compreenderam? Por que a atividade física faz melhorar a diabetes? Porque essa citocina IL-6, o receptor antagônico TNF, bloqueia a ação do TNF, e o TNF era mais a interleucina 6 responsáveis pela fosforilação dos receptores de insulina, e aí criava resistência à ação da insulina. Então, quando eu faço atividade física, eu diminuo a ação do TNF, e aí eu sensibilizo mais
torna o músculo mais sensível à insulina. Ok? E aí, meninos, como é que nós vamos envelhecer com saúde, então? Zezinho, qual que é o segredo da juventude? Vai depender da sua qualidade de vida. Envelhecer, a gente tem que preocupar com ela desde sempre, não é só quando a gente está velhinho, não. Então, atividade física faz bem, dormir faz muito bem para a saúde, para o sistema imune. E a gente tem que terminar com esse processo de inflamação. Esse inflame de meninos está relacionado, então, com a diabetes, está relacionado com os problemas cardíacos, com trombose, está relacionado com doenças neurocognitivas, perda de neurônio, com aumento de Alzheimer. Então, eu preciso diminuir esse processo de inflamação, que não é contra nada, não tem nada específico, e não é uma resposta imune eficiente. O excesso de cortisol faz o timo regredir mais rápido, vai diminuir minha imunidade. Então, eu preciso ter qualidade de vida, eu tenho que diminuir meu estresse. E diminuir o estresse significa fazer coisas que nos dão prazer, nos dão alegria. Então, nem tudo, meninos, é só trabalhar e estudar. A gente tem que ter tempo para namorar, para curtir os amigos, para conversar, para dançar, fazer atividade física, fazer as coisas que a gente gosta. Estudar eu gosto também. Eu imagino que os senhores também gostam. Senão vocês não estariam fazendo um curso tão pesado assim. Mas entenda o seguinte. Precisa ter lazer. Tem que ter break, paradas, para a gente viver bem. E principalmente amar, né? A gente precisa muito ter esse vínculo de gerações, entre gerações. O avô tem que ter o neto. E assim, cuidar um do outro. A gente precisa dessas trocas, desse afeto. É isso que tem sentido na vida. Buscar a Deus, amar o próximo, cuidar da família. Isso ajuda e muito. Como diz, não é só dieta alimentar. Não é só cultivar um corpo esbelto ou tirar as ruguinhas com tratamentos de beleza. A gente tem que tratar por dentro, a gente tem que cuidar da nossa alma para a gente envelhecer bem, tá bom? Então, nessa pandemia, que a gente está muito isolado, aproveitem sua família, conheçam mais dos seus pais, dos seus irmãos, tenham mais paciência um com o outro, sejam mais solidários um com o outro. Olhe para quem está isolado, que não tem ninguém, converse com eles, telefone, faça o bem. Isso vai ajudar muito você a ser mais leve, mais tranquilo, melhorar o humor e diminuir o estresse, tá bom? Queria poder estar olhando para vocês nesse momento, mas é outro tempo e a gente vai vivendo um dia de cada vez, tá bom? Fiquem com Deus e estudem aí. Alguma pergunta? Coloca lá no fórum nosso, tá bom? Para eu responder. Vou adorar receber perguntas de vocês. Bem, meninos, essas são as nossas referências, né? Esse artigo eu vou colocar para vocês lá na plataforma da Unevangélica. É um artigo produzido pela SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e o Tratado de Geriatria e Gerontologia que tem na biblioteca, ok? Obrigada. E se tiverem gostado do assunto, como diz os youtubers da vida, dá um likezinho aí para a professora Luciana, tá bom? A gente tá mudando de profissão, né? Como eu tive que me adaptar, viu, meninos? Imagino que vocês também. Qualquer dúvida, postem lá no fórum, tá bom? Beijos. Obrigada.